Quando Daniel e os seus amigos se encontraram na Babilônia, eles tinham sido exilados, foram levados cativos, e lá na Babilônia, porque eles eram nobres, eles acabaram ocupando espaço lá dentro do palácio. E Daniel ele aceitou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. No capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Daniel não aceitou se contaminar com a porção e o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, ele não queria provavelmente participar daquele banquete que o rei fazia, talvez porque aquilo era sacrificado a ídolos, era coisa que fazia parte de rituais que os babilônicos faziam, e ele não queria se contaminar. A palavra escrita contaminar aqui, talvez ele não queria se envolver com aquilo. Então Deus deu graça a ele, e o eunuco atendeu a petição dele e levava para ele legumes e água. E assim Daniel e os seus três amigos, Misael, Azarias e Ananias, eles não comiam das comidas do rei Nabucodonosor, e mostraram ali aos homens e a Deus que, mesmo estando em terras estranhas, eles permaneciam fiéis a Deus. Então Deus honrou aqueles jovens naquele lugar. Tanto que a gente conhece a história que Daniel, depois da morte de Nabucodonosor, Daniel continuou sendo um homem bem influente lá no reinado, né? Até mesmo quando os medos e persas invadiram a Babilônia, Daniel continuou ainda sendo um dos príncipes lá, né? E Deus foi com eles. Deus guardou eles, deu inteligência a eles, interpretação de sonhos a Daniel, e eles foram honrados. O que essa palavra mostra pra gente? Na época que eles eram jovens, ainda jovens, eles não quiseram se envolver com a cultura babilônica, com a religião babilônica. Eles permaneceram cultuando e servindo ao Deus de Israel, mesmo não estando em Israel. Então, isso mostra para nós que quando a gente está no nosso local de trabalho, a gente pode ser fiel a Deus ali também, mesmo não estando na nossa congregação. Porque hoje em dia a gente vê muitos crentes dentro da sua igreja, ele é uma coisa, quando sai da igreja e está em outro ambiente, ele parece que é outra pessoa. Mas a gente deve manter as características, o caráter cristão aonde a gente estiver. Esses jovens aqui, eles mostram para nós que é possível ser fiel a Deus em terra estranha, em diversos tipos de situação. Eles não negaram ao seu Deus. Tanto que mais para frente nessa história, Nabucodonosor faz uma estátua e pede para que todos os homens, era uma ordem, não era um pedido, era uma ordem, ele ordena que todos os homens se prostrassem diante daquela estátua, mas eles não se prostraram e foram lançados na fornalha de fogo. E aí Deus mais uma vez entrou na cena e acabou libertando eles. O fogo não queimou eles e eles permaneceram no reinado, servindo a Deus ali, trabalhavam para o rei Nabucodonosor, mas continuavam sendo fiéis a Deus, e Deus guardou a vida deles. Então, esse é um exemplo para nós, permanecermos fiéis, aonde estivermos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja aonde for, a gente deve permanecer fiel a Deus, independente também das situações. Às vezes você perdeu alguma coisa, como esses jovens, eles perderam a nacionalidade deles, tiraram eles da nação deles, né? Mas eles permaneceram firmes. Às vezes você pode ter perdido alguma coisa, mas seja fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai te honrar certamente.